Oi, nesse vídeo nós vamos conversar sobre prazo de resgate. Isso é uma coisa muito importante porque alguns fundos de investimento trabalham com prazo de resgate bastante longo. E tem algumas etapas durante esse resgate que é importante a gente conhecer e até para entender por que demora isso daí. Então vamos ver aqui. Primeiramente, como que ocorre todo esse processo? Tudo começa quando você pede o resgate, faz a solicitação de resgate. Então, você é um investidor, já tinha investido lá no fundo, aplicado seu dinheiro lá e resolve pedir o resgate. Está precisando de dinheiro por algum motivo, vai lá e pede, faz a solicitação. A partir da solicitação do resgate, começa a contar o prazo para cotização. Nesse prazo de cotização é que o gestor do fundo vai pegar o seu pedido de resgate, vai ver qual estratégia ele vai adotar para se desfazer de certos ativos, certos investimentos que estão lá no fundo e transformá-los em dinheiro. E ele vai fazer isso de tal forma que não prejudique o desempenho do fundo e não prejudique o desempenho para você, cotista. Então, isso leva um tempo. Para alguns fundos de investimento, isso é muito rápido, se faz no próprio dia. É o chamado D+0, é liquidez diária. Então, olha, isso não tem nenhum impacto, esse pedido de resgate já pode transformar em dinheiro agora e pronto. É o D+0. Agora, certos fundos de investimento, eles têm estratégias que demoram para serem desmontadas e transformar em dinheiro. Ou ele investe em ativos que têm uma liquidez, ou seja, demora para transformar em dinheiro, uma liquidez menor, tá ok? E liquidez quer dizer justamente isso, a velocidade com que você transforma certas coisas em dinheiro. Então, por exemplo, alguns investimentos são feitos em debêntures, outros títulos, que demora, por exemplo, para vender uns 10 dias, 15 dias, ou tem algumas ações de algumas empresas pequenas, por exemplo, que não são muito negociadas na bolsa. Então, demoram 5, 6 dias para encontrar alguém que esteja disposto a comprar aquele título, aquela ação, sem prejudicar o preço. Então, ele precisa de um tempo. Então, no exemplo, logo aqui acima, eu coloquei um D+30. D+30 quer dizer, da data que você pediu o resgate, mais 30 dias corridos. Normalmente, o prazo de cotização é dado em dias corridos. E aí, nesse tempo, o gestor tenta transformar esse ativo, ou parte desses ativos, em dinheiro. Aí ele transformou em dinheiro. Então, está lá na conta, e aí vai demorar mais um tempinho, é um prazo bem menor, que é o prazo de liquidação, que é o que para transferir o valor desse dinheiro para a conta do investidor. E aí esse prazo normalmente é contado em dias úteis. Então, aqui no exemplo também, eu coloquei D+3. O D+3 seria do dia que chegou na conta mais 3 dias úteis. Por que D+3, às vezes D+5? É porque também, às vezes, alguns investimentos são feitos, por exemplo, no exterior. Então, tem um tempo aí para você pegar, fazer o câmbio, transferir. Então, às vezes, demora um pouquinho mais, depende da sofisticação. Tá ok? E até que, finalmente, depois desse D+3, desse prazo de liquidação, o dinheiro está na conta. Tá ok? Vamos ver aqui umas estatísticas que a gente levantou e que a gente vai publicar nas newsletters do Portal de Fundos. E aí, só para a gente comparar. Então, por exemplo, fundos de renda fixa, normalmente, eles têm uma liquidez muito alta. Rapidamente, eles são transformados em dinheiro. Até porque muitos deles têm títulos públicos que têm essa liquidez alta. Então, o que vocês podem ver no gráfico é que, por exemplo, D+0 até D+3, você tem assim, quase 60% dos fundos de renda fixa tem essa liquidez assim, D+0, D+1, D+2. Os fundos de ações, a liquidez está concentrada em D+3, até porque normalmente é o tempo que demora para você fazer o resgate, pedir o resgate e o gestor vender as ações na bolsa e a bolsa depositar o dinheiro na conta. Os fundos de mercado também têm uma grande concentração em D+1 até D+3, e aí vocês podem ver no gráfico que a gente tem ali, ó, no D+30, D+33 e depois no D+60, D+64, mais ou menos,
outros dois picos. Então, fundos de ações, eles têm uma grande concentração em D mais 3 dias, depois D mais 30 e, finalmente, D mais 60. E os multimercados também a gente vê essas concentrações. Por quê? Os fundos que já têm D mais 30, D mais 60, são fundos que já investem em ativos de menor liquidez, ou seja, demora mais para transformar aquele ativo em dinheiro. Então, quando você pede o resgate, o gestor vai ter um trabalho maior ali. Nada, não é um trabalho absurdo, fiquem tranquilos, mas ele vai ter um trabalho maior para transformar em dinheiro e colocar o dinheiro na sua conta. Uma coisa importante, dentro do período de cotização, do prazo de cotização, que é aquele período mais longo, pode ser o D mais 30, D mais 60, você ainda está sujeito ao desempenho do fundo. Quer dizer, você pode pedir o resgate agora e o fundo pode continuar subindo nesse meio tempo ou pode cair nesse meio tempo, tá ok? Então, pense nisso na hora de pedir o resgate. Então, às vezes você vê algum movimento, puxa, a bolsa caiu, vou pedir o resgate, mas é D mais 30. Puxa, sabe o que vai acontecer? Nesse meio tempo, a bolsa pode subir, e aí você vai ter o resgate um valor maior. Bom, mas pode também cair, e aí você vai receber um valor menor. Por isso, na hora de investir, sempre olho na liquidez, nesses prazos de pagamento de resgate, porque isso vai ter um impacto na sua estratégia. Investir em coisas de menor liquidez normalmente dá uma rentabilidade maior, mas você vai ter que ter paciência para receber o dinheiro na sua conta, tá ok? Até mais, pessoal. Veja nossos vídeos e invista com ciência.